Bom dia, na graça e na paz do Senhor Jesus, povo de Deus. Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja sobre as nossas vidas neste novo dia, nesta terça-feira, 1º de outubro de 2024. Novo mês, último trimestre do ano de 2024. O tempo tá passando, como diz Salmo 90, 10. A vida passa rapidamente e nós voamos. Estamos aqui de volta para continuar a leitura da Palavra de Deus. E hoje para ler Evangelho de Lucas, capítulo 10. Eu já convido você a abrir a sua Bíblia, então, neste capítulo e acompanhar a leitura da Palavra de Deus que diz: Depois disso, o Senhor Jesus designou outros 72 e os enviou 2 a 2 adiante dele a todas as cidades e lugares para onde ele estava prestes a ir. Numa leitura anterior ele já havia enviado os 12, agora ele envia 72. É interessante que Jesus tinha vários níveis de relacionamento. Nós tivemos Jesus cercado de multidões que nas multiplicações, nas duas multiplicações dos pães, estimou-se em 4.000 homens ou 5.000 homens. Era a multidão que aglomerava em torno de Jesus, mas que não eram seguidores de Jesus regularmente. E aqui nós vemos então 72 que, vamos dizer assim, Jesus os nomeia para uma missão. Então mostra que era um grupo mais comprometido com Cristo do que os 5.000. Desses 72 havia os grupos, não sei se fazia parte dos mesmos 72, mas havia o grupo mais íntimo, que eram os 12, aí eram os apóstolos. Dos 12 apóstolos, tinham 3. Dos 12 apóstolos, 3 eram mais próximos de Jesus, que era Pedro, Tiago e João. Eles participaram de alguns episódios da vida de Jesus que os demais não participaram. E dos 3 havia um que era o mais próximo de Jesus, que era João, que ficou conhecido como discípulo amado. E teve situações em que João se destacou pela maior proximidade. Quando Pedro quis perguntar, Jesus anunciou lá na Páscoa, na celebração da Páscoa, a instituição da ceia. Jesus disse: um de vocês vai me trair. Aí Pedro acena para o João e diz: pergunta quem é. Porque o João estava mais próximo. Então, isso é natural na vida de Jesus, é um exemplo porque todos nós temos níveis de relacionamento diferentes com várias pessoas. Há desde aqueles mais próximos, outros um pouco mais distantes, outros um pouco mais distantes, outros que ficam muito distantes pelas mais variadas circunstâncias da vida, né? Normal. Só uma informação, uma curiosidade aqui. Então, continuando. Verso 2, e lhes disse a esses que ele mandou, os 72, a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos, portanto peçam ao Senhor da colheita que mande trabalhadores para a sua colheita. E antes de continuar a leitura, uma observação. Talvez algum irmão esteja usando uma versão da Bíblia diferente dessa, que traga o número 70. E há versões da Bíblia que trazem o número 70, porque há manuscritos antigos que trazem 70 e há manuscritos antigos que trazem 72. Versículo 3. Vão, eu os estou enviando como cordeiros entre os lobos. Estamos no mundo, mas não somos do mundo, e o mundo às vezes tenta ser simpático com os cristãos, mas em geral o mundo faz oposição e perseguição aos cristãos. Não levem bolsa, nem saco de viagem, nem sandálias, e não saúdem ninguém pelo caminho. E alguém pode dizer assim, mas Jesus está dizendo para não saudar as pessoas? Não seria falta de educação? O detalhe é que um judeu, quando encontrava outro, tinha toda uma cerimônia de saudação. E é disso que Jesus está falando. Dar um oi, uma paz, para quem estava passando era uma coisa, mas não fazer a cerimônia de saudação. Tipo assim, é para não perder tempo. Isso é apenas uma maneira de falar que a obra era urgente. Verso 5.
Quando entrarem numa casa, digam primeiro paz a esta casa. Se houver ali um homem de paz, a paz de vocês repousará sobre ele. Se não, ela voltará para vocês. Fiquem naquela casa e comam e bebam o que derem a vocês. Pois o trabalhador merece o seu salário. Não fiquem mudando de casa em casa. É muito boa essa frase. O trabalhador merece o seu salário. Tem uma versão que diz: o trabalhador é digno do seu salário. Enquanto estivermos nessa vida terrena, nós temos necessidades que precisa de recompensa econômica pelo nosso trabalho. Isso vale para todo mundo. Eu já critiquei aqui pessoas que enriquecem exorbitantemente em nome do Evangelho, e eu acho que isso é um adultério ao Evangelho. Verso 8. Quando entrarem numa cidade e forem bem recebidos, comam o que for posto diante de vocês. Curem os doentes que ali houver e digam-lhes: o reino de Deus está próximo de vocês. A cura das doenças era apenas um instrumento para a proclamação do reino de Deus, para que as pessoas se submetam ao rei. Verso 10. Mas quando entrarem numa cidade e não forem bem recebidos, saiam por suas ruas e digam: até o pó da sua cidade que se apegou aos nossos pés sacudimos contra vocês. Fiquem certos disto, o reino de Deus está próximo. Então, estou indo, não me querem aqui, não tenho o que fazer, ficar aqui insistindo. Minha mensagem está dada, vim anunciar o reino de Deus e pronto. Verso 12, eu digo, naquele dia haverá mais tolerância para Sodoma do que para aquela cidade. E aí naquele dia, no dia do juízo. Quem recusou-se a ouvir o evangelho tem um preço a pagar. 13. Ai de você, Corazim, ai de você, Betsaida, porque se os milagres que foram realizados entre vocês o fossem em Tiro e Sidom, há muito tempo elas teriam se arrependido vestindo roupas de saque e cobrindo-se de cinzas. Ele está criticando Corazim e Betsaida, pequenas cidades daquela região, e comparando a Tiro e Sidom, que eram cidades maiores e consideradas de gente muito má, e ele está dizendo que, e aí nessas cidades, Corazim e Betsaida, ele esteve lá e realizou milagres, e elas rejeitaram, o povo da cidade rejeitou Cristo, e ele está dizendo que, fazendo essa comparação aí para chamar a atenção. Olha o verso 14, mas no juízo haverá menor rigor para Tiro e Sidom do que para vocês. Quem muito recebeu, muito também vai se lhe requerer. Eles tiveram a presença do próprio Jesus e rejeitaram. Vão pagar um preço mais alto. 15. E você, Cafarnaum, será levado até o céu? Não, você descerá até o Hades. Cafarnaum que ele escolheu para morar durante um tempo. Aquele que dá ouvidos a vocês está me dando ouvidos. Aquele que os rejeita está me rejeitando. Mas aquele que me rejeita está rejeitando aquele que me enviou. Olha a dignidade e a grandeza da nossa missão quando estamos pregando o Evangelho. Nós somos representantes do próprio Cristo Jesus, nosso Senhor. 17. Os 72 voltaram alegres e disseram: Senhor, até os demônios se submetem a nós em teu nome. Lá atrás eles não conseguiram expulsar um demônio, mas agora nessa missão, Jesus revestiu de um poder especial para que eles libertassem pessoas de espírito imundos. 18, ele respondeu: eu vi Satanás caindo do céu como relâmpago. Isso aqui é uma palavra profética. Entende-se que Satanás foi vencido na cruz, quando Jesus enfrentou a cruz e não cedeu ao pecado. 19, eu dei a vocês autoridade para pisarem sobre cobras e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo, nada lhes fará dano. É claro que isso não nos dá autoridade para sair aí desafiando as coisas, as circunstâncias, né? Animais peçonhentos. Mas haverão circunstâncias especiais em que Cristo nos dará livramentos. Aí ele diz, versículo... Opa, inseto, caiu um inseto aqui. Versículo 20. Contudo, alegrem-se não porque os espíritos se submetem a vocês, mas porque seus nomes estão escritos nos céus. Isso é o que conta no final das contas. O nome está escrito no céu representa que somos salvos por Cristo.
Versículo 21. Naquela hora Jesus, exultando no Espírito Santo, disse: Eu te louvo, Pai. Te louvo, Pai, Senhor dos céus e da terra, porque escondeste essas coisas dos sábios e cultos e as revelaste aos pequeninos. Sim, Pai, pois assim foi do teu agrado. Então Deus revelou às pessoas mais humildes, revelou Cristo às pessoas mais humildes. Não que pessoas cultas e, vamos dizer assim, economicamente abastadas, todas fossem rejeitadas, não, porque, por exemplo, Nicodemo, José de Arimateia, Zaqueu, também se converteram a Cristo e eram homens ricos, né? Mas o Evangelho também dá dignidade a quem não tem essa condição e não faz distinção entre as pessoas. Todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus e precisam de Cristo. Versículo 22. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai. Ninguém sabe quem é o Filho a não ser o Pai. Ninguém sabe quem é o Pai a não ser o Filho. E aqueles a quem o Filho o quiser revelar. Quer conhecer Deus? Olhe para Jesus. Quer conhecer Jesus? Vá para a Bíblia. Vá para os Evangelhos. Vá para a Bíblia toda. No Velho Testamento anuncia Cristo. Os Evangelhos mostram a vida de Cristo. As cartas de Paulo e o restante do Novo Testamento explica a missão de Cristo. Então, quer conhecer Deus? Olhe para Jesus, conheça Cristo. Quer conhecer Cristo? Venha para a Bíblia. Versículo 23. Então ele se voltou para os seus discípulos e lhes disse em particular: Felizes são os olhos que veem o que vocês veem. Pois eu digo que muitos profetas e reis desejaram ver o que vocês estão vendo, mas não viram. E ouvir o que vocês estão ouvindo, mas não ouviram. Eu já falei disso aqui outras vezes. A nossa posição é privilegiada, porque nós temos coisas que os antigos lá do Velho Testamento não tinham. Por exemplo, a Bíblia toda. Eles, lá na época de Moisés, não tinham nada da Bíblia, a não ser o que Moisés ia eles repassando. E posterior a Moisés, eles tinham a lei de Moisés. Depois vieram os escritos profetas. Na época de Jesus, eles só tinham a Bíblia, era o Velho Testamento, não tinha o Novo Testamento. O Velho Testamento não conhecia a vida e ministério e morte de Cristo na cruz. Apenas sombras disso pelos sacrifícios dos cordeiros, que representavam o sacrifício de Cristo. E no Novo Testamento, agora, após o Novo Testamento, nós somos uma geração privilegiada, porque nós temos a história completa aqui, né? Continuando, versículo 25. Certa ocasião, um perito na lei levantou-se para pôr Jesus à prova e lhe perguntou: Mestre, o que é preciso fazer para herdar a vida eterna? O sujeito estava aqui testando, caçando uma ocasião contra Jesus. 26. O que está escrito na lei? Respondeu Jesus. Como você lê? Ele respondeu: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças. E de todo o seu entendimento, e ame o seu próximo como a si mesmo. Isso era o mestre da lei já respondendo para Jesus, citando que era destaque na lei, que é o nível mais alto a que a lei de Moisés conseguiu chegar. Amar a Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças. E de todo o seu entendimento, acrescentado aqui no Novo Testamento. E amar o seu próximo como a si mesmo. Jesus é quem traz o ápice da revelação quando ele diz: ame não como você ama a si mesmo, mas como eu amei vocês. Sendo capaz de se sacrificar uns pelos outros, em outras palavras. Versículo 28, quando o mestre da lei disse isso para Jesus, ele disse Jesus: você respondeu corretamente, faça isso e viverá. Era o máximo que a lei de Moisés podia levar, e que quem andasse por esse caminho era o caminho da salvação. 29, mas ele, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: e quem é o meu próximo? Em resposta, disse Jesus com um exemplo, uma história que dava o exemplo prático de como Deus espera que nós hajamos com o nosso próximo. Um homem descia de Jerusalém para Jericó quando caiu nas mãos de assaltantes. Estes lhe tiraram as roupas, espancaram-no e se foram, deixando-o quase morto. Aconteceu estar descendo pela mesma estrada um sacerdote. Quando viu o homem, passou pelo outro lado. Ou seja, uma pessoa pode ser religiosa e não estar cumprindo os propósitos de Deus para a sua vida. Era o caso desse sacerdote que não se comoveu como um ferido à beira do caminho.
32, e assim também um levita. Levita era, na hierarquia religiosa, depois dos sacerdotes vinham os levitas, que também faziam parte do culto direto a Deus. Quando chegou ao lugar, o viu, passou pelo outro lado, também não se comoveu. Religiosidade não resolve, pura e simplesmente, formalidades religiosas. É preciso vida e amor ao próximo, demonstrada pelo amor ao próximo. Verso 33, mas um samaritano, estando de viagem, chegou onde se encontrava o homem e, quando viu, teve piedade dele. Jesus provoca os judeus, porque os judeus se consideravam superiores aos samaritanos. E aí Jesus coloca um samaritano como um exemplo digno. Aproximou-se e enfaixou-lhe as feridas, derramando nelas vinho e óleo. Depois colocou-o sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e cuidou dele, ou seja, ágape, amor demonstrado com ações. No dia seguinte deu 2 denários ao hospedeiro e lhe disse, cuide dele. Quando eu voltar, pagarei todas as despesas que você tiver. Qual destes 3 você acha que foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? Aí o mestre da lei responde, aquele que teve misericórdia dele, respondeu o perito na lei. Jesus lhe disse, vai e faça o mesmo. Pratique o ágape. Segredo da vida cristã, pratique o ágape. Ame com atitudes aqueles que estão ao seu redor, independente de denominação, de nome, de posição social. Independente de ser querido por você, de gostar de você ou de você gostar dele, de ter lhe feito bem ou não. Ame o seu próximo. Essa é a lei de Deus. 38. Caminhando Jesus e os seus discípulos chegaram a um povoado onde certa mulher chamada Marta o recebeu em sua casa. Jesus gostava muito da casa de Marta, Maria e Lázaro. 3 irmãos que a gente não sabe, a Bíblia não narra sobre os pais deles como é que era. Mas Jesus gostava e alguns até supõem que eles eram parentes de Jesus, dada a frequência com que Jesus frequentava a casa dessa família. Verso 39. Maria, irmã da Marta, ficou sentada aos pés do Senhor ouvindo a sua palavra. Jesus ensinando e a Maria lá ouvindo. Marta, porém, estava ocupada com muito serviço. E serviço legítimo, preparando a refeição. Precisava da refeição. E aproximando-se dele, perguntou, Senhor, não te importas que minha irmã tenha me deixado sozinha com o serviço? Dize-lhe que me ajude. Aí mostra a intimidade e a autoridade que Jesus exercia nessa casa. A Marta parece que é a irmã mais velha e ela recorre a Cristo para dar uma bronca na Maria. Então Jesus, eles colocavam Jesus numa posição elevada nessa casa. E aí a gente pode fazer uma pergunta. Qual a posição de Cristo na nossa casa? Quando nós estamos, vamos dizer assim, frustrados com alguém da nossa família, a quem nós recorremos? Marta, sabiamente recorreu a Cristo. Nós precisamos recorrer mais a Cristo, em vez de entrar em conflito com os nossos familiares. Respondeu o Senhor, Marta, Marta, você está preocupada e inquieta com muitas coisas, todavia apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte e esta não lhe será tirada. Não é pecado trabalhar, cuidar dos afazeres, é necessário isso, mas nunca os afazeres devem substituir o nosso tempo com Deus. É uma lição que eu deixo aqui desta leitura, dessa última parte da leitura para todos os meus irmãos, que nunca o tempo do trabalho e dos afazeres seja prioritário sobre a sua vida com Deus. Substitua a sua vida com Deus. Tá certo? Se essa leitura foi esclarecedora para você, gostou dessa leitura, desse vídeo, dá um like no vídeo, compartilha nos seus grupos aí, grupo de WhatsApp, outras redes sociais, Facebook e outras, Comente neste vídeo aí o que você achou dessa leitura, até concordando ou discordando, não tem problema. E se alguém não está inscrito, está convidado a se inscrever. E mais um detalhe, eu sempre digo isso. Meus irmãos, olha se você continua inscrito, porque às vezes a plataforma aí derruba algumas inscrições e a gente não tem nem muita explicação por quê. Mas é bom rever se está inscrito e se inscrever se for o caso. Tá bom? Vamos orar?
Nosso Deus e nosso Pai maravilhoso, muito obrigado por esse novo dia que o Senhor nos acrescentou, pela noite de paz que o Senhor nos deu, pelo mês que se passou e pelo novo mês que recebemos e pela nova oportunidade de novas realizações, de novas experiências e novos aprendizados. Obrigado pelo nosso lar, pela nossa família, pelo pão de cada dia, pela saúde, pelo trabalho com que cada um ganha o sustento da sua própria família. Que a bênção do Senhor esteja sobre a vida de cada um dos meus irmãos, preservando a saúde de quem está saudável, restaurando a saúde de quem está doente, fazendo milagres a favor do seu povo, tocando com o seu toque curador. Se o Senhor deseja usar médicos, medicamentos, seja feita a sua vontade, Pai. Ó Deus maravilhoso, que a bênção do Senhor esteja sobre o lar de cada um dos meus irmãos. Que o amor, a paz, a alegria e todos os demais frutos do Espírito Santo reinem em cada lar, no relacionamento do casal, no relacionamento dos pais com os filhos, no relacionamento entre os irmãos, que haja muita sabedoria dos pais para educar os filhos, na disciplina e admoestação do Senhor. Ó Deus maravilhoso, que nossos lares sejam lugares de estabilidade, de segurança, de aconchego, de crescimento, de proteção, ó Deus, para cada membro da família. Que a bênção do Senhor esteja sobre o trabalho de cada um dos meus irmãos, fazendo prosperar. Abre porta de emprego para quem está desempregado. Dê soluções financeiras para quem está endividado. Dê solução ao seu povo para administrar os recursos com sabedoria. Ó Deus, para que possamos viver com abundância, com liberalidade, com liberdade financeira. Ó Deus maravilhoso, que a sua bênção esteja sobre as nossas igrejas locais, avivando a sua obra, santificando o seu povo, movendo o seu povo para cumprir a missão, providenciando homens segundo o seu coração, piedosos e temente ao Senhor, para liderar as suas igrejas locais. Seja com a obra missionária como um todo, fazendo prosperar o trabalho de cada missionário. Protege cada missionário que está em lugares onde sua vida fica em risco, onde pode ser preso, pode ser expulso do país, pode ser agredido. Em nome de Jesus, sustenta e faz prosperar a obra de cada um. Tudo isso nós pedimos graças ao nosso Senhor Jesus Cristo e ao seu sacrifício na cruz em nosso lugar e ao perdão dos nossos pecados e à nossa reconciliação com o Pai. O livre acesso à sua presença, o privilégio de fazer parte da sua família espiritual. Ó Deus maravilhoso. E a bênção do Senhor esteja sobre o seu povo nesse dia, por onde quer que formos, para que possamos levar esta bênção para todos aqueles, compartilhar com todos aqueles que cruzaram o nosso caminho, para que em tudo o nome do Senhor seja glorificado através das nossas vidas, é a nossa petição, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Meus amados irmãos, muitíssimo obrigado pela sua companhia. Se Deus quiser, amanhã às 5h30 da manhã estaremos aqui de volta, continuando a leitura da Palavra de Deus. Aguardo todos aqui, um grande abraço a todos.